Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Vamos agora ao conteúdo da unidade 6 do nosso guia de estudos. E esse conteúdo, ele está relacionado com a nossa última atividade de 18 pontos, que vai ser feita no ambiente, tá? São questões objetivas referentes a esta unidade. Não teremos atividade de gravação para a atividade 18 pontos. Então, vamos lá. Em breve vai aparecer para vocês também as aulas gravadas referente a esse conteúdo também, para reforçar ainda mais. Musicalidade na performance com a flauta doce. A performance musical é descrita como a constituição e articulação de significado musical, abarcando atributos cerebrais, corporais, sociais, histórico também do executante. O pensamento desses autores, segundo Luciane Cuervo, é uma educadora e flautista, converge para a compreensão da musicalidade como a habilidade de gerar sentido musical através da performance. O que é performance? É o produto final da prática instrumental ou da prática do canto. Vamos resumir. O que acontece? Nós somos dois em um. Então, a nossa mente, ela tem o eu, que parece dar instruções, e o comigo mesmo, que é aquele que executa as ações. Então, digamos que o eu é como se fosse a questão neurológica, e o comigo mesmo, a parte anatômica, né? Essa parte corporal nossa, que é o realizador inconsciente automático. Qual que é o equilíbrio para uma boa performance? Equilibrar as duas coisas, né? O problema que acontece é que a nossa mente, ela quase nunca está no presente, está naquele momento. Ela está pensando em outras coisas, ela está pensando no que vai acontecer, né? O que é muito comum? O músico está tocando e fala, nossa, está chegando aquele compasso. Ai, está chegando aquele compasso que eu não sei tocar. E aí ele erra, né? Por quê? Por causa dessa questão de ansiedade, de instabilidade, né? A preocupação com o futuro e não com o presente. Então, os importantes pontos para uma boa apresentação, não só de flauta, mas de qualquer instrumento, o primeiro ponto seria a mente focada no aqui e agora. Igual eu falei, a ansiedade acontece porque a gente está preocupado, ou com o que passou, ou com o que vai acontecer. E é muito comum, às vezes, o aluno ter trauma de um determinado trecho, ou de uma música, porque ele já tocou e não foi bem numa prova, ou numa avaliação, ou numa apresentação, né? Então, toda vez que aquele trecho aparece, a mente é meio que bloqueada e ele não consegue tocar. Isso é muito comum. Concentrar-se no seu potencial, né? Não ficar comparando, eu vou me comparar com a Michala Petri, que é a melhor flautista do mundo. Então, eu vou me sentir péssima com os meus estudos, porque ela dedica toda a sua vida, toda a sua carreira, todas as horas do seu dia, tudo a isso. Né? Então, essa questão do comparativo, a gente tem que se basear em performances bem feitas, nos melhores, em outros músicos, claro, para que a gente possa estar sempre melhorando os nossos estudos, mas não se comparar ou ficar preocupado com o desenvolvimento do outro, tá? Respeitar o seu limite técnico, tem pessoas que têm uma sonoridade maravilhosa, mas têm uma certa dificuldade de agilidade. Outros têm uma agilidade muito boa, mas desafinam em notas agudas. Estou puxando aqui para a flauta, para dar o exemplo. Então, a gente tem que respeitar o limite técnico. E aí, de acordo com isso, escolher peças, né, e tentar estudar aquilo que você se sente mais à vontade para tocar. Por isso que na prova, inclusive, nós colocamos uma música de livre escolha. Você vai tocar aquilo que você sente bem em tocar. Mesmo que tenha 4 notas, que tenha 3 notas, que seja uma música simples, mas que você goste do repertório. Ou que você sinta bem tocando aquela determinada nota que você tem mais segurança. Explorar do aluno, né, o que ele tem de maior potencial. Se você tem uma orquestra de flautas e você tem 2 alunos que têm dificuldade nas notas agudas, você não vai colocar ele na primeira voz, que geralmente a primeira voz é a que tem notas mais agudas, né? Exige mais em termos rítmicos, né, mais agilidade. Então, é saber explorar o potencial de cada um. Se um aluno tem um som maravilhoso e ele não tem muita agilidade, mas ele pode soar notas longas, né? Naquele determinado arranjo, e vai ficar bonito, né? Então, é disso aí que nós estamos falando. E os exercícios respiratórios, isso aí todo mundo já sabe fazer no canto, a flauta não é diferente,
tá? É fazer exercício de aquecimento, é utilizar melhor o diafragma, é respirar melhor nas frases, tudo que vocês têm de dicas lá para o canto, na flauta não vai ser diferente, porque é instrumento de sopro. As características comuns aos sujeitos, ansiedade e instabilidade. Então, mostram dificuldades para aceitar processos, visualizar metas para alcançar. E a ineficácia da ação seria o quê? Uma falta de fé nos resultados. Aquela pessoa pessimista. Ah, eu não vou fazer essa peça, não. Ah, não vou dar conta. Ah, eu não vou tocar esse mi aqui, não. Esse mi agudo aqui, ó, toda vez que eu toco tá desafinando. Ah, não vou tocar, não. Então, esse é o pessimista. Ele nem tentou, ele nem estudou e já está falando que não vai conseguir. Então, chama ineficácia da ação. E dependência. Ah, eu só vou tocar, professora, se você gravar aí para mim. Grava para eu estudar. Ah, mas eu só vou fazer isso, professora, se você falar. Isso aí chama dependência. A gente tem que ter uma boa relação com o professor ou com um musicista que a gente admira, mas não pode ter dependência. Eu não posso querer tocar idêntico ao professor, eu não posso tocar uma peça, interpretar uma peça ou que seja um trecho, só depois de ouvir a gravação de outra pessoa. Isso não pode acontecer. Né? Se nós somos músicos, se nós somos do meio artístico, a gente tem que estar sempre preparado para fazer a nossa interpretação pessoal também. Né? Mesmo diante das minhas dificuldades, das minhas limitações, eu tenho a minha interpretação. Eu não posso ser uma pessoa com dependência. Por quê? Você formou ali, terminou seu curso técnico, seu curso superior, você não tem mais contato com o professor, aí você não vai tocar mais nada, além do que ele passou. Por quê? Porque você só toca se ele tocar para você ver. Então, cuidado com a situação de dependência, tá? Tem muitos alunos que são assim, né? Para quem já dá aula, sabe o que eu tô falando. Fatores que promovem o desenvolvimento da musicalidade, né, na construção, principalmente da questão do repertório. A gente tem algumas coisas que auxiliam o processo de leitura musical. É a decodificação, então está relacionado com os códigos musicais, com conhecimentos teóricos de quem está executando. Então ele sabe o que é um ritornelo, ele sabe o que é uma dinâmica de intensidade, de forte, fraco, né? A mediação, esses códigos, eles são transformados em sistemas significativos. Então, você transforma todos aqueles símbolos de música, todas aquelas bolinhas em nota, em frase musical, em período, em harmonia, em acorde. Você está fazendo uma mediação. E a realização é a performance propriamente dita. É a execução do instrumento, daquela obra ou do canto, né? Da voz, digamos assim, para quem é cantor. Quais são os estágios de envolvimento com a performance? A gente pode pensar em alguns, né? De envolvimento, principalmente quando a gente fala de partitura musical. E um dos mais utilizados, independente do instrumento, é a prática de leitura à primeira vista. O que é isso? Você nunca tocou aquela determinada obra ou aquela peça, e você vai pegar e vai começar a tocar. Aí você vai analisar a peça, ver se tem alguma alteração, como que é o compasso, né, quais são as notas mais utilizadas, depois você pega o instrumento e toca. Isso é leitura à primeira vista. Né? Ela é uma performance atuada pelo músico, sem estudo, sem preparação prévia, você pegou de surpresa, ao tocar a partitura, pela primeira vez, tá? Pode ser, geralmente a música não é conhecida, tá? E como que eu posso melhorar a minha leitura à primeira vista ou a minha leitura de notas, né? A minha prática instrumental. Você pode separar trechos ou frases mais definidas. Então, você pega, às vezes, uma peça que é grande, você vai uma frase, depois você estuda a próxima frase, que é um complemento, junta as duas primeiras frases, passa para o próximo estágio. Então, essa fragmentação em frases menores, né, geralmente de caráter par relativo ao número de compasso, vai facilitar. Em alguns casos, a gente tem algumas músicas que são anacrústicas e elas têm compassos ímpares. Geralmente, elas têm um pouquinho mais de dificuldade de divisão dos trechos, mas mesmo assim é possível, né? Às vezes não tem uma adição de nota de passagem ou não apresenta uma progressão harmônica normal. Isso vai diminuir o quê? O alcance de previsão. O que é previsão? Sabe quando você está tocando, de repente você virou a página, você nem tinha virado ainda, você já sabia que nota que era. Então, isso chama alcance de previsão. Em peças mais elaboradas, às vezes, isso não é tão fácil.
Então, há configurações de altura, ritmo com movimentos de altura de escala, arpejo, ritmos dactílicos. O que é ritmos dactílicos? São alguns exercícios específicos do instrumento. No caso da flauta, pode ser, por exemplo, alguns ritmos, alguns trechos, alguns intervalos específicos que são muito utilizados em várias sonatas barrocas, por exemplo. Então, por isso que é importante os estudos técnicos do instrumento. Para que serve a escala? Para eu saber as alterações, decorar melhor as notas, trabalhar melhor a minha sonoridade. Para que serve alguns exercícios, parece chato que eu faço lá da flauta? É para eu melhorar a memorização de estruturas rítmicas e desenhos, igual a gente está falando, de ritmos dactílicos, porque quando isso aparecer na peça, o seu dedo vai praticamente automático. É uma coisa bem visual, bem instintiva, porque você já fez aquilo várias vezes. Às vezes você nem lembra, mas você já repetiu tanto aquele determinado tipo de exercício que você vai soar tranquilamente aí a sua execução melódica, tá? Então, eu peguei um pequeno exemplo aqui da Nona Sinfonia. Ela tem a primeira frase. Essa é a primeira frase. E aí a gente tem a segunda frase, que é uma resposta da primeira. Então, peguei uma música bem simples, só para vocês entenderem o tanto que é importante fazer essa diferença por partes, tanto no estudo quanto na compreensão da peça. E isso vai favorecer em peças mais complexas, como sonatas, suítes, né, em outras peças futuras. Tem também a exatidão na notação. Então, já viram quando a gente está lendo uma frase ou tem alguma palavra escrita errada? Por exemplo, você está lendo lá uma frase e está escrito internacional, em vez de internacional. Mas você lê internacional. Por quê? Mesmo que esteja escrito errado. Porque você já identificou, né? Tem uma relação com aquela, uma estereotipia com aquela palavra, você já viu ela várias vezes. Então, você bate o olho e já fica automático, tá? E isso acontece também com a música. O leitor de música parece preparado para identificar ações relativas a escalas, arpejos e alguns outros exercícios que vai ser uma particularidade do instrumento de cada um de vocês. E isso acontece porque são modelos estereotipados dos dedos e mãos, de modo que o planejamento motor é acionado com precisão, igual o caso da leitura, que eu falei para vocês. Performance produzida durante repetidos estudos. Então, o objetivo disso é fazer com que, de acordo com os exercícios que eu for fazendo, os exercícios técnicos, separar trechos, né, a gente consiga melhorar a nossa performance. Tem gente que fica ansioso, quer tocar a música inteirinho. E aí vira uma bagunça. Então, selecionar certos padrões, certos locais da partitura em específico, para eu arrumar vagarosamente aquela minha dificuldade, para depois retomar a peça, tá? Então, você pode também ouvir gravações e interpretações diferentes, né, de vários intérpretes no YouTube hoje, né? Tá tão fácil, a gente nem precisa sair do nosso canto para ir até uma sala de concerto para escutar alguém tocando. O YouTube tem tudo. Então, se eu colocar lá o nome de alguns flautistas, eu vou ouvir uma única peça executada de 4, 5 formas diferentes, né? E assim, essa questão da adequação também, né? E como ferramenta de estudo, a gente tem as análises de recursos fisiológicos. Então, antes de executar a peça, você pode definir o melhor dedilhado. Vou puxar aqui para a flauta, mas é possível fazer em todos os instrumentos. Eu estou tocando Primavera do Vivaldi. Aí faz de conta que esse meu mi, eu tô com muita dificuldade. O mi agudo às vezes sai, às vezes não sai. O que eu posso fazer? Um mi na posição auxiliar. Eu tiro esse dedo, que é o indicador, e o dedão atrás também eu tenho mi agudo. O que eu fiz? Eu usei uma análise de recurso fisiológico. Eu usei um outro dedilhado, um dedilhado diferente, alternativo para a nota Mi, para eu executar aquele trecho que eu não estava conseguindo.
A mudança gradativa de andamento, isso todos nós fazemos nos nossos estudos, né? Você pega uma peça, começa mais lento, bem mais lento que o indicado, separa parte por parte, a frase, repete aquela frase várias vezes. Então, a mudança de andamento, ela vai fazer com que eu memorize melhor aquele trecho que eu estou com dificuldade para executar no andamento real, tá? Então, isso vai melhorar tanto o foco de concentração, como também os ritmos dactílicos, o fraseado, tudo vai melhorar se eu não tiver ansiedade de querer tocar tudo correndo. E eu posso gradativamente ir aumentando o andamento. Ou estudar com metrônomo também, que é muito comum, né? Ainda mais hoje que tem metrônomo virtual, tá fácil de colocar no celular, no computador. Então, o metrônomo, se eu tô com muita dificuldade de ritmo, ele me ajuda a centrar o pulso, né? A estudar melhor o ritmo. Então, estudo de pequenos ou grandes trechos, né, com o auxílio do metrônomo, vocês podem fazer também, quem tiver necessidade, tá? Ou por pontos de referência, como a gente falou, escolher trechos específicos. Qual que é a única situação que complica o metrônomo? A parte de interpretação. Não é possível executar muitas agógicas, porque ele vai martelar ali no tempo que você marcou. Mas, em compensação, para todo o resto, ele é excelente. Então, quem tem dificuldade, o estudo de metrônomo também facilita bastante. Agora, a variação, ela é um recurso utilizado para modificação de elementos musicais do trecho estudado para aquisição de habilidades motoras através de mudança de ritmo, mudança de andamento, ataque, dinâmica, retrogradações melódicas e outros recursos. O que é a variação? Eu estou tocando aí esse allegro, ele faz parte de uma sonata do Pepucci, e aí eu estou tocando a primeira linha. Aí toda vez que tem esse pedaço que é um monte de semicolcheias, eu me atrapalho. O que eu tenho que fazer? Mudança de variação. Então, eu vou fazer variação rítmica. Em vez de eu tocar o que está marcado na segunda linha, eu vou pontuar as notas. Até aí. Depois, eu vou fazer como tercinas. Como colcheias. Um pouco mais rápido. Semicolcheia. Aumentando o andamento. Aí saiu o trecho. Por quê? Eu fiz mudanças, vários tipos de mudança. Poderia ser de articulação, ligado, depois estacato, também funcionaria. Tudo que eu fizer de modificação e repetir o trecho várias vezes e parecer que está até mais difícil do que o que realmente está escrito, quando eu voltar a tocar aquele trecho, ele vai parecer fácil. É um outro recurso também que a gente tem. Repetição de trechos musicais. Execução de trecho repetido por diversas vezes. Lembrando que os trechos devem ser curtos e possuírem significado musical, para favorecer a assimilação das informações. E os estudos por ponto de referência, nós já falamos, define-se trechos e inicia a execução da peça a partir de trechos selecionados. Pode ser o trecho que eu gosto mais, pode ser o trecho que eu tenho mais dificuldade, o contrário. Resolver a dificuldade para depois tocar o todo, tá? Então, a repetição também de estudos por ponto de referência são ótimas. E a repetição da peça, que seria tocar a peça inteirinha. Você está estudando uma sonata e você toca do começo até o fim, ela inteirinha. Para fazer esse tipo de exercício, eu já tenho que estar com as minhas limitações resolvidas, o fraseado, todas as minhas dificuldades resolvidas, para eu poder fazer a peça por completo. Senão eu vou estar sempre parando nos mesmos lugares, tá? Então, esse tipo de peça, né, da peça completa, isso vai facilitar o quê? Vai facilitar o processo de memorização e também uma coisa que a gente chama de evocação, tá?
Outro recurso também bem legal é a apresentação para grupo restrito. Você estudou, né, sanou suas dificuldades, agora você está preocupado se você vai conseguir tocar bem no palco. O que você faz? Toca para sua família, para as pessoas que estão lá na sua casa. Depois, se você estiver numa escola, toque para uma turma que você não conhece, que deve ter ali uns 10 alunos, às vezes menos. E aí, numa outra semana, você tenta tocar para uma turma um pouquinho maior do que aquela, de preferência que você não conheça as pessoas, para você não ficar com vergonha. Então, quando você faz pequenas apresentações para grupos restritos, você está cada vez mais se preparando para o palco. Então, você está trabalhando o quê? Memorização, ganho de autoestima, né? Tudo isso pode ser resolvido com um recurso simples como esse. Ferramentas idiomáticas. O que são isso? São as técnicas de estudo, em particular de cada instrumento. Então, a gente tem o estudo de pedal para o piano, o estudo de mão esquerda separado da mão direita do teclado ou do violão, o estudo de escalas e variações de articulação para a flauta doce, e assim sucessivamente. As ferramentas idiomáticas, a gente tem recursos que são próprios de cada instrumento. E também temos as ações musicais, são atividades que estão envolvidas no processo de aprendizagem e execução de instrumento. A gente tem o ato voluntário, que é desenvolvido por um comando cerebral, iniciando o movimento da consciência e termina no movimento. É como você tocar um trecho, por exemplo, rápido, você nem está pensando o que está fazendo, é alguma coisa meio voluntária, porque você já treinou várias vezes. Tem o ato reflexo, que é uma resposta motora proveniente de estímulo, então, ao contrário, ela vai originar da memória. E também tem a dissociação, que é a coordenação motora através de movimentos musculares, consciente com economia de movimento. O que é economia de movimento? Às vezes a gente faz tanta força, ou exagera tanto para tocar um instrumento, que a gente fica tenso, que às vezes até dói o corpo. Pode doer o ombro, você pode estar tensionando as mãos, colocando força, de uma tal maneira que a mão fica até vermelha, nem precisa de tanta força assim para tocar flauta. Então, essa questão da utilização de músculos, a gente vai utilizar o necessário. Tudo que você utiliza menos ou demais do necessário para executar uma nota, por exemplo, você está desperdiçando movimento, você está desperdiçando energia, tá? É disso que está falando aí a dissociação. A automatização é obtida através de ações e atitudes conscientes adquirida pelo estudo. Compreensão é o entendimento das estruturas musicais e da forma. Razão. E a evocação é a utilização de conhecimentos exteriores à obra. Então, a evocação é você, por exemplo, assistir um vídeo no YouTube para você basear na interpretação musical, é você ler sobre o histórico de um compositor da obra que você está tocando. Tudo isso é evocação. Tudo que você utilizar de fora da peça para que melhore a sua atuação de performance é evocação. Isso vai contribuir do quê? Para a compreensão, para a execução da obra. Se você está lendo sobre o compositor que você está tocando, você está estudando sobre ele. Se você está lendo como que é o processo de ornamentação do período barroco, que difere, às vezes, o ornamento de um compositor para outro, você vai executar os ornamentos de uma forma clara e de uma forma consciente para a sua peça. Então, tudo isso é evocação. Agora vamos falar um pouquinho da ansiedade e performance. A ansiedade, ela é um estado emocional com componentes psicológicos e fisiológicos que faz parte do espectro normal das experiências humanas. Ela é propulsora do desempenho. E apesar, da questão de várias profissões, o pessoal pensa assim, quem mexe com música é light, não fica ansioso. E é muito pelo contrário. Todo meio artístico requer muito da pessoa e acaba que muitos ficam com um grau de ansiedade muito forte, E a gente tem várias situações, e duas delas são um pouco complicadas, que seria o medo e o pânico, A pessoa se protege do medo, às vezes ela está com medo, mas ela se protege porque ela fica ansiosa. E já o pânico enfatiza o efeito produzido por um perigo, ou seja, não tem preparação cognitiva. É importante que o educador esteja atento quanto aos sintomas para adotar estratégias e tratamentos eficazes para o melhor aproveitamento e otimização da performance musical.
A gente tem alguns fatores que contribuem também, claro, para essa ansiedade, né? Está relacionada à própria pessoa, são os aspectos da própria personalidade dela, né? De cada indivíduo, que pode influenciar, porque cada um vai reagir diferentemente, né? De um acontecimento, de uma situação. Tem a questão mais grave, que é o perfeccionista, os artistas de forma geral, né? A gente é muito perfeccionista, e isso gasta mais energia do que deveria. E o perfeccionismo também pode atrapalhar nesse sentido. Ele é bom no sentido de que vai fazer você melhorar cada vez mais, mas se ele for muito excessivo, ele pode fazer você ter um gasto energético tão grande que pode te dar problemas físicos diante disso, tá? Por movimentos excessivos, exaustivos. A pessoa fica tão preocupada em tocar bem, em decorar a peça, às vezes, que ela esquece de fazer os aquecimentos. O aquecimento vocal, a respiração bem trabalhada antes, fazer um aquecimento para os dedos, né, para o corpo, e acaba tensionando os músculos. Tarefa. Quanto mais alto, às vezes, o nível da tarefa, maior é o traço de ansiedade. Né? Então, quanto mais difícil a peça que a pessoa pega, maior é o desafio, mais ansioso fica. E também tem o caso da situação, que encontra-se variações de indivíduo para indivíduo. Então, artistas com fobia social são geralmente, mais ansiosos, né, em situação solo do que outros. E também a gente tem fatos que influenciam a prática de performance. Um deles é a motivação, né? A motivação está ligada a você, né, como professor, incentivar a pessoa a cada vez melhorar mais, a superar as limitações. Fala, não, mas você vai conseguir, vamos, né? Às vezes a pessoa não consegue ir para o palco numa primeira vez, mas na segunda vez ela já consegue, pelo menos tocando em grupo. Então, o fator da motivação, ele é muito ligado à parte psicológica, né, do indivíduo, e ele ajuda muito, né? Tem gente que não pensa, né, na importância disso. A parte de concentração, que é variações do nível de concentração, como que eu posso melhorar, né? Eu posso criar hábitos, a gente viu várias dicas aí, para melhorar esse pensamento cognitivo e com isso fazer com que eu toque melhor, né? Com que eu me concentre melhor, com que eu decore melhor um determinado texto musical. A ação é realizada a partir da atenção. E o automático, a ação é realizada a partir da memória, tá? E a intuição, ela não é uma característica, digamos assim, válida, né, para as instituições, mas a gente não poderia deixar de falar das experiências subjetivas e aprendizado implícito, experiências, né, experiências do próprio intérprete, tudo que ele já ouviu, o estudo próprio, o som próprio, né, as músicas, os históricos sociais e tudo que concentra a sua atuação de performance final, tá? A motivação também está ligada, como a gente falou anteriormente, né, a saber pegar o que for melhor do aluno, né, e adequar os arranjos, né, para quem for trabalhar com práticas de conjunto. E tudo isso vai levar a gente a ter uma performance cada vez melhor e mais fluente, tá, pessoal? Então, essa é a unidade 6 do nosso guia de estudos. Depois vocês vão ver aulas gravadas também, para enfatizar um pouco mais, e eu vou pausar a gravação caso alguém tenha alguma pergunta. Muito obrigada a todos pela presença.